Vamos direto até o Rio de Janeiro, conversar com Fernando Molica, jornalista. Molica, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. A gente começa falando sobre dança das cadeiras entre os nomes para ministérios. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro deverá nomear o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. Essa informação de acordo com a apuração do analista de política da CNN, o Caio Junqueira, e também a apuração da repórter Bárbara Baião. A mudança, que pode não ser a única, foi discutida em uma reunião que ocorreu nesta terça-feira no Palácio do Planalto. Então ficaria dessa maneira: o atual ocupante da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, deverá ser remanejado para outro posto, possivelmente na Secretaria-Geral da Presidência, que hoje é comandada por Onyx Lorenzoni. O Planalto pensa em dar a Onyx uma nova função na esplanada e um dos destinos seria um novo ministério que poderia absorver funções hoje que estão concentradas no Ministério da Economia. Fernando Molica, dança das cadeiras, não temos certeza ainda de quem vai sentar em qual cadeira, mas pelo jeito vão ocorrer mudanças. Queremos ouvi-lo então, como você avalia essa possibilidade de mudança na Casa Civil e qual a sua opinião sobre o senador Ciro Nogueira para esse cargo do governo? Bem, Elisa, é um movimento até esperado de fortalecimento do Centrão, né? Aquele grupo de partidos ali que se classifica como de centro, são partidos conservadores, ali de centro-direita e que, de um modo geral, estão sempre presentes nos governos. Estiveram presentes nos governos do PT, estiveram presentes no governo do presidente Michel Temer e agora estão presentes no governo Jair Bolsonaro e banco dizer, estarão presentes no próximo governo, independentemente de quem seja o presidente da República. Porque esse grupo é um grupo essencial para a governabilidade. Eles são numerosos e ficam ali como o fiel da balança. Eles não têm muito um compromisso ideológico, tanto podem votar a favor de governos de esquerda quanto governos de direita. O problema deles não é isso. O problema deles é a ocupação de cargos na administração pública, o recolhimento de vantagens, não necessariamente ilícitas, mas, enfim, as tais emendas parlamentares, votações, benesses do governo federal, cargos. Esse mesmo Centrão já emplacou, muito por influência do presidente da Câmara, o Arthur Lira, a deputada Flávia Arruda na Secretaria de Governo da Presidência da República. Então agora, essa eventual ida do senador Ciro Nogueira, que também a Flávia Arruda não é do PP, ela é do PL, mas o Ciro Nogueira, que é do PP, do Progressistas, seria a consolidação desse poder, a consolidação do poder do Centrão. E isso num momento em que o governo se mostra fragilizado, em que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro vem caindo, né? Todas as pesquisas recentes mostram essa queda na popularidade. Há também essas denúncias, todas as questões levantadas pela CPI da pandemia, problemas na economia, a gente está vendo aí a inflação crescendo, principalmente em pontos muito sensíveis ao bolso da população, combustíveis, gás, alimentação. Tudo isso gera um momento de instabilidade para o presidente da República e ele precisa se reforçar a sua base. Na semana passada, eu conversei com o presidente de um partido importante aí do Centrão, até sobre a possibilidade do Centrão abandonar o governo Jair Bolsonaro aos poucos, até com vistas, né, à eleição de 22. Ele disse, se isso ocorrer, não vai ser agora. Aí até foi muito irônico, ele é muito inteligente, sagaz, falando, o parlamento gosta muito de presidentes fracos, porque é a hora em que os deputados, os senadores podem, ele usou esse verbo, sugar a presidência da República, ou seja, podem obter mais vantagens, podem obter mais benesses, porque o presidente fraco, independentemente de quem seja esse presidente, agora no caso é Jair Bolsonaro, precisa desse apoio no Congresso Nacional. Então, acaba vendendo caro, entrega. Essa base do governo entrega. A privatização da Eletrobras, ou capitalização, como queiram, eles entregam. A possibilidade de reformas, ok, a base entrega, mas quer a sua remuneração, no caso, quer a sua recompensa. A recompensa seria essa agora, no caso, a ida do Ciro Nogueira, que já chegou a ser chamado de 05,
tamanha proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, a ida do Ciro Nogueira para essa Casa Civil, que é um ministério importantíssimo, que faz a articulação política, que coordena a articulação política e principalmente coordena as ações, de um modo geral, do próprio governo. Você. E todas essas movimentações, não é, Molica, nos fazem observar de maneira crítica até que ponto é possível ter uma gestão, uma presidência da República, sem fazer articulações, sem dar o braço a torcer em alguns assuntos, não é mesmo? O quão difícil e praticamente impossível é isso, e justamente estamos vendo agora essas movimentações vindas do presidente da República. E tem mais um assunto, Molica, que eu quero lhe ouvir e que diz respeito a Jair Bolsonaro, é quando a gente fala do fundão eleitoral, né? Porque olha o que tem replicado esse tipo de informação por aí, porque gera uma crítica tremenda em cima do valor, quase 6 bilhões de reais. O presidente já afirmou que vai vetar o fundão eleitoral de quase 6 bi. Partidos de peso do chamado Centrão ficaram contrariados com as críticas do presidente. Políticos do PP e do PL deixaram claro que existe risco de acabar o alinhamento com o Planalto. Olha só o tamanho do imbróglio disso, hein? Antes de conversar com os parlamentares, o presidente, em entrevista à Rádio Itaiaia, falei certinho? Rádio Itaiaia, é isso mesmo, né? Reforçou a intenção... Itatiaia. Pois é, eu tô vendo que tá faltando um T ali, onde estava escrito a palavra. Obrigada, Molica, estava me salvando aqui no quadro Rádio Itatiaia. Ele reforçou, então, a intenção de vetar a proposta. Vamos assistir. Não é o que eles aprovam lá, foi obrigado a entubar por lá de cá. Não tenho problema com o parlamento, espero que não tenha problema lá com deputados e senadores. E eles agora, após o nosso veto, eles decidem lá se mantém ou não. Ainda no desenrolar desse assunto, parlamentares do chamado Centrão, de acordo com a apuração do jornalismo da CNN, avaliaram o seguinte: avaliaram que o veto do fundo eleitoral é uma estratégia de Bolsonaro para tentar reconquistar a popularidade em meio ao desgaste político medido por pesquisas de intenção de voto e ainda pelas investigações na CPI da pandemia. Fernando Molica, nos conte, hein, como você avalia todo esse cenário e até essas hipóteses, né, em cima da atitude do presidente, nesse momento de CPI da pandemia, nesse momento de baixa popularidade, de acordo com as pesquisas? Não dá para a gente tratar desse assunto, a questão do veto anunciado, o aumento do fundão eleitoral, sem tratar do assunto anterior, né? Que é essa eventual ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil. Primeiro que essa questão do fundo eleitoral, do fundão, demonstra a falta de articulação política do governo. É meio impossível acreditar na hipótese do governo não ter ficado sabendo dessa articulação para levar o fundão aí de 2 bilhões para quase 6 bilhões. O governo, quem fez isso, quem articulou, foi a base governista. A base governista tem maioria na Câmara dos Deputados, tem uma maioria menor, mas também tem maioria no Senado. Então, como é que o governo não se tocou disso? O governo não sabia. Se não sabia, já errou, porque tinha que estar articulado. E se sabia e não fez nada, foi pior ainda. E quando o presidente reage diante aí da reação popular, da compreensível reação popular contra esse aumento absurdo, inexplicável, aí o presidente joga o problema todo nas costas do Congresso Nacional. Num primeiro momento ele falou lá do deputado Marcelo Ramos, que era até um deputado da base, agora rompeu, mas isso respinga nos parlamentares, que não gostam nada disso. Afinal de contas, eles estão cumprindo a parte deles, estão votando de acordo com aquilo que o governo quer. Então o governo, quando o presidente Jair Bolsonaro reassume aquela postura mais da campanha, de não fazer acordos, de não ceder a pressões parlamentares, foi o que ele prometeu lá atrás, e ele diz que vai vetar, ele cria um problema com a base. Primeiro, tem que definir como será esse dinheiro, como é que vai fazer para que essa verba exista, mesmo com um valor menor, que não chega aos 6 bi, que haja um acordo, mas como é que isso vai passar, qual vai ser a solução e não desgastar. Mas o desgaste
dos deputados e dos senadores é muito grande. Eles é que ficam com a fama de ter ali avançado sobre os cofres públicos contra a vontade do presidente da República. E não é nada disso. Então fica uma situação extremamente delicada. Eu conversei com um deputado importante aí, que faz parte de um desses partidos. Há uma revolta muito grande, não só em relação à postura do presidente da República, mas também em relação a parlamentares que votaram contra a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde estava embutido aí o fundão, mas que depois querem esse dinheiro, vão querer esse dinheiro para suas campanhas eleitorais. Ele me disse até que há uma articulação aí, quase uma vingança, para que seja incluída nessa proposta de reforma eleitoral que está sendo discutida no Congresso, seja incluído ali um artigo que diga o seguinte: o deputado ou senador que votar contra o fundão não terá direito a receber verbas do fundão para a sua campanha. Eu acho até um negócio meio inconstitucional, acho que isso aí não passa. Ou se passar, o Supremo pode até derrubar, mas é uma tentativa de vingança. E agora o governo tenta se equilibrar com um cobertor curto. O governo, ao fazer aliança com o Centrão, sabia o que teria que entregar. E agora o presidente diz: não tem nada a ver com isso aí é um problema. Enfim, o cobertor é curto. É muito difícil acertar os dois lados. É um trabalho aí para articulação política. Se o Ciro Nogueira for mesmo para a Casa Civil, vai ter muito trabalho para ajeitar essa parada. Elisa. Muitos capítulos para essa novela, hein? Veremos isso mais em frente. Eu mudo de assunto aqui, Molica. Ainda bem que não somos nós sentados na cadeira do presidente da República, hein? Porque tem de decidir entre agradar o Congresso ou agradar também o uso do dinheiro público. Tá difícil essa situação. Eu vou mudar de assunto, Molica, mas ainda permanecer com foco no presidente, porque Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que encaminhou ao Senado a proposta de recondução de Augusto Aras, a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Com esse encaminhamento, Aras poderá ficar mais 2 anos no cargo. E com essa atitude do presidente, Bolsonaro quebra novamente uma tradição e não obedece à lista tríplice formulada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O presidente já fez isso na primeira vez que escolheu Aras, porque ele não estava nessa lista tríplice, Aras não figurava na lista e agora repete o gesto. O que queremos lhe perguntar, Molica, é como você avalia essa recondução de Aras à Procuradoria-Geral da República, e vale lembrar que, se a recondução for confirmada, caberá a Aras analisar o relatório final da CPI da pandemia, que será entregue à PGR, ou seja, é um cargo bastante importante, hein, que interessa e muito a base do governo federal. Pois é, cabe ao Procurador-Geral da República encaminhar uma eventual denúncia contra o próprio presidente da República. Cabe a ele, ao Procurador-Geral da República. Ou seja, o presidente não respeitar a lista tríplice é algo que quebra, é uma tradição, como você falou, mas não é ilegal. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos ministérios públicos estaduais, como houve aqui no Rio de Janeiro, não há uma obrigação do presidente da República de respeitar essa lista tríplice, ele tem um direito de livre indicação do procurador-geral. Mas isso cria problemas com a categoria não gosta, os integrantes do Ministério Público Federal não gostam disso. E há uma crítica muito grande à atuação do Augusto Aras, que ele é considerado excessivamente governista. Ele teria aí um excesso de compreensão, de cuidado com o presidente da República. Então a atuação do Augusto Aras já irritou muita gente no Ministério Público, entre lideranças políticas e em muitos setores da sociedade. Só para lembrar, mais recentemente a PGR foi obrigada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a abrir uma investigação sobre aquele suposto caso de prevaricação do presidente da República na compra da vacina indiana, aquela tentativa, naquele contrato que foi feito para a compra da vacina indiana, Covaxin. Na época, a PGR, recentemente, há poucas semanas, a PGR anunciou que ia aguardar a conclusão das investigações da CPI. A Rosa Weber falou: olha, não é nada disso.
vai investigando. CPI é uma coisa, o Ministério Público é outra. Também foi a Procuradoria-Geral da República que pediu o arquivamento daquela investigação sobre fake news no Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público é o titular da ação penal. E aí o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, deu um drible ali no Augusto Aras. Ok, aceitou arquivar a investigação de fake news, que envolvia, as investigações apontavam para integrantes do Palácio do Planalto, para auxiliares do presidente da República, para deputados da base governista, e mandou abrir uma outra investigação. Uma investigação que trata de uma eventual organização criminosa com ligações com pessoas do Palácio do Planalto. Então, a atuação do Procurador-Geral da República é uma atuação delicada. Mas, no aspecto político, como ele centrou muito fogo na Lava Jato, acabou comprando briga aí com forças-tarefas, extinguiu forças-tarefas, foram extintas da Lava Jato, isso deu uma aliviada no Congresso Nacional. Afinal de contas, muitos dos parlamentares, inclusive senadores, são alvo da Lava Jato. Então, ter um procurador menos focado nessas ações é bom para boa parte dos políticos, é bom para boa parte dos senadores. Então, é visto essa recondução do Augusto Aras, o anúncio da recondução, é vista também como uma forma de o governo compensar e facilitar a vida do André Mendonça, que também terá que ser aprovado pelo Senado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, olha, eu entrego para vocês o Augusto Aras, todo mundo fica feliz, ele não acelera contra o Palácio do Planalto, mas também não acelera contra políticos, e entrego também, em compensação, vocês quebram o meu galho e aprovam a indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Enfim, uma lógica da política. Agora, é uma situação bem delicada para o Ministério Público de um modo geral. Com você. Vamos trazer agora as urnas eletrônicas para o nosso quadro Liberdade de Opinião. O presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas e durante entrevista à Rádio Itatiaia, agora falei corretamente, Rádio Itatiaia, disse que vai apresentar na semana que vem provas de que houve fraude sim nas eleições de 2014, disputada entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Vamos ver. Essa urna eletrônica, apenas 3 países usam no mundo. Bangladesh, cheguei e nós aqui. Ninguém usa mais. Agora, por que o ministro Barroso e as lideranças do parlamento agora que são contra o voto impresso? Fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Tá? Nós queremos transparência, porque eleições suspeitas ou fraudadas não são eleições. Se no teu prédio, a eleição para síndico, se percebe que houve fraude, o que você faz? Faz uma nova eleição. A gente não quer fazer uma nova eleição. Eu espero a semana que vem apresentar as provas de fraude aqui nessa sala onde você está. Tá? Para a gente falar que realmente essas eleições, né, que temos realizado no Brasil, não são seguras. Nós vamos apresentar uma fraude de 2014, segundo turno de 2014, onde, segundo as pessoas que trabalharam em cima disso, o Aécio Neves ganhou as eleições. Isso vai ser comprovado, qualquer pessoa vai notar essa realidade. Molica, é importante também relembrar que ainda dentro desse assunto, na semana passada, durante uma entrevista exclusiva aqui para a CNN, Aécio Neves, que concorreu à presidência em 2014, disse que não tem qualquer indício que aponte para fraudes naquela eleição. Então, como você avalia, Molica, as palavras do presidente da República? E, na sua opinião, Bolsonaro tem provas, tem elementos objetivos para provar fraude na eleição de 2014? Olha, o presidente Jair Bolsonaro está prometendo entregar essas supostas provas há mais de um ano, quando ele começou essa cruzada em torno do voto impresso. Há mais de um ano que ele fala nisso. Primeiro ele falava da eleição de 2018, a eleição que ele venceu, que não deixa de ser algo curioso, mas ele alega que teria havido fraude no primeiro turno, que ele teria que ter sido eleito no primeiro turno e não seria obrigado então a disputar o segundo turno. E agora ele fala na eleição de 2014.
Então, que provas são essas? Houve uma investigação. Na época, como o resultado foi muito apertado e houve o Aécio Neves liderou boa parte da apuração, porque tem essa questão do Brasil, do fuso horário. Então, algumas urnas chegam depois, o resultado de algumas urnas chega depois. Então, a Dilma começou a apuração perdendo e ela deu uma virada. Não é que tenha havido uma virada, é porque a ordem de apuração das urnas possibilitou que a Dilma ultrapassasse Aécio Neves e fosse reeleita. Então, na época, houve uma diferença pequena de votos, 3 milhões de votos, o Aécio reclamou muito, o PSDB reclamou, houve uma investigação, foi aberta uma investigação para apurar isso, e a investigação mostrou que não houve fraude alguma. O que houve foi isso, como o próprio Aécio Neves há pouco tempo admitiu, faltou voto para ele. A maioria da população bastou um voto a mais para eleger uma pessoa no segundo turno. Teve um votinho a mais, ganhou. É isso, é legítimo, é igual o basquete. 117 a 116, o time que fez 117 ganhou o jogo. E agora o presidente Jair Bolsonaro recuperou essa história. E diz, houve fraude em 2014. Cadê essa fraude? Qual é essa história? Vamos ver, qual é essa prova? Então, essa é uma situação muito delicada. E agora, no início de agosto, na volta do plantão, do fim do recesso judiciário, o presidente vai ter que encaminhar a resposta dele ao corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, que fez uma consulta, uma cobrança, para que ele apresente essas supostas fraudes em relação à urna eletrônica. Também foi encaminhado pelo ministro Gilmar Mendes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, também um pedido para que ele aponte o que houve. Por enquanto ainda está numa fase de esclarecimentos, não é uma ordem, mas é assim, presidente, por favor, para instruir aqui esse processo que foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde estão essas fraudes? Porque é importante a gente lembrar que no Brasil as eleições são organizadas pela Justiça. A Justiça Eleitoral que organiza as eleições. Então, quando você fala em fraude, você está dizendo ou em cumplicidade da Justiça, do Poder Judiciário com a fraude, ou em cumplicidade, ou até com uma atitude ativa de roubo. Porque fraude eleitoral é roubo, você está roubando a vontade do eleitor. Então é uma acusação muito séria que é feita não especificamente à urna eletrônica. A urna é apenas um instrumento. Você está lançando uma acusação aos responsáveis pela eleição. Você está acusando ministros da Justiça Eleitoral de compactuarem com fraude. Isso é muito grave. Vamos ver. Agora, vamos esperar. Vamos ver quais são essas provas que o presidente diz que vai apresentar. Elisa. Opiniões de Fernando Molica. Chegamos ao fim de mais um dia, Molica. Obrigada. Ficamos no silêncio aqui, mas Molica consentiu com a cabeça. Já entendemos, então, que ele também disse tchau para todos nós. Lembro aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.